Se você chegou nessa explicação, nesse vídeo, significa que você está buscando algo que saia um pouco do trivial. Hoje eu vou compartilhar uma técnica poderosa para que você possa realizar no teu quarto, antes de dormir, pessoas que muitas vezes estão com o famoso terror noturno e não se sentem bem dentro do quarto. Então existem uma série de atitudes que você pode ter, obviamente, para que isso possa ser revertido, mas existem algumas técnicas espirituais e conexões muito profundas que você pode aplicar. Então, ao longo de toda a minha trajetória, eu fui estudando várias vertentes e também conseguindo fazer correspondências entre elas. E hoje eu vou compartilhar com você algo que você não vai encontrar em lugar nenhum, principalmente as relações e correspondências que eu colocarei aqui, porque são através de uma base de estudo, de aplicação e também de percepção em relação a uma espiritualidade e as técnicas envolvidas. Então, se você quer profundidade em relação ao assunto, fica até o final, porque eu vou explicar com profundidade algumas relações e algumas intersecções para que você possa aplicar na sua trajetória. Muitas vezes você pode estar tendo queixas ou também, às vezes, os seus filhos, as crianças, né? Ou alguma pessoa que você conhece, você deve ouvir alguma queixa em relação a não conseguir dormir bem, a ter pesadelos, a sentir uma energia pesada no quarto. Então, você pode fazer algo a respeito, entendendo um pouco das técnicas milenares que envolvem tanto a velha Índia, quanto o Oriente Médio, a Torá, a Bíblia e também os livros sagrados do hinduísmo e as práticas sagradas do hinduísmo, e uma intersecção com a árvore da vida. Veja bem, o que eu vou colocar aqui é dentro de uma análise que eu faço de forma profunda e muitas vezes eu vou colocar isso à disposição dos meus alunos para que eles possam aplicar dentro de uma trajetória. Então, eu vou explicar aqui algumas relações, mas o primeiro passo é você entender se a energia do seu quarto está tumultuada porque você realiza atividades tumultuadas ali, tais como assistir filmes, músicas, ter quadros ou então posters que remetem ao desespero ou então ao terror. Muitas vezes está cheio de quadros que remetem a isso, a um estado de alerta. Primeiro passo é você observar isso. Você tem televisão no seu quarto e fica assistindo filmes agitados antes de dormir? Também é um passo para que você preste atenção. E também as práticas que você realiza. Você realiza alguma oração, alguma meditação no teu quarto, alguma exteriorização de energia, lê bons livros, fica com a luz muito acesa perto de dormir. Tudo isso é para que você leve em consideração antes da gente entrar num tema profundo. Então, se aprofunda, fica até o final, coloque o seu comentário de que cidade que você está me acompanhando, escreve se você tem desejo de se aprofundar mais nesses temas, porque aqui a gente vai tratar com profundidade. Antes de iniciarmos, eu quero que você compreenda que existem várias qualidades do aspecto mãe divina. E hoje nós vamos trabalhar especificamente com uma qualidade da Mãe Divina que se chama Kali. Aqui ela está bem tranquila, bem serena, mas Kali representa algo muito forte dentro das tradições orientais. Quando a gente fala sobre Kali, ela é uma face mais radical, vamos dizer assim, da Mãe Divina. Ela tem uma qualidade extrema, ela tem uma força universal que sustenta, que tem firmeza e que trabalha na dissolução de tudo. Então, quando a gente vê dentro do hinduísmo a tradição que liga a Kali,
ela é uma personificação do absoluto, da energia viva do divino. Então, muitas pessoas têm uma má interpretação sobre essa qualidade da Mãe Divina. Então, Kali não representa o mal. Ela representa a destruição do falso, a libertação, muitas vezes, através do choque, e o próprio nome tem uma ligação que vem de Kala, tempo. Então, é inevitavelmente dissolutora de todas as formas. Então, nessa visão profunda, nós vamos entender que existem várias qualidades da Mãe Divina. Nós temos Lakshmi como uma nutridora, como um aspecto de abundância, prosperidade. Sarasvati entrando em conexão com sabedoria. E Kali, libertadora, destruidora, varredora das questões que não estão dentro da sintonia. Ela vai reorganizar se houver o apego excessivo, a ilusão e uma necessidade de ruptura espiritual. Por exemplo, se uma pessoa estiver com um ataque espiritual ou energético. Então, aqui nós temos uma versão mais condizente com a proposta, que é uma versão da Kali, a separadora. Então, é uma deusa que ela vai entrar em contato com a separação do joio e do trigo. Então, é muito interessante esse tipo de relação. E eu vou ensinar um exercício dentro dessa egrégora para que você possa entender. Tem alguns símbolos que estão ligados a Kali e, claro, você deve estar observando, como eu vou colocar aí, essa é uma imagem até mais comportada, mas existem alguns símbolos que são importantes que a gente entenda. Primeiramente, você vê que tem uma espada, né? A espada, ela serve para cortar a ignorância. Em algumas imagens tem uma cabeça na mão dela. Eu não coloquei aqui porque é um pouco forte, né, para o YouTube. Mas existe essa questão de separar o ego, a falsa identidade, sabe? O colar de crânios, ele também significa um ciclo de nascimento, de morte, de múltiplas existências. A língua para fora, como você pode observar, é o choque, intensidade e quebras de padrão. Tá? Então, tem uma relação também com o tridente de Shiva que você está observando, porque Shiva representa a consciência pura e imutável, e Kali representa a energia em movimento. Sem energia, a consciência não se manifesta, e sem consciência, a energia é cega. Então, a Kali atua como um processo interno. Se você só observar a mitologia e a imagem, você não vai entender muitas coisas. Tem um processo espiritual, um processo psicológico. Então, é onde os ciclos acabam. É onde há um confronto. Ali tem Kali agindo. Então, a maioria das vezes, a gente está acostumado com aquela mãe divina, acolhedora, mais amorosa. E existe uma relação que é uma relação que eu faço, tá, dentro da minha trajetória, com a questão até do Velho Testamento, as relações que se tinham dentro de uma figura que se elevava a uma divindade, a um Deus. E dentro de estudos fechados, nós sabemos que essa frequência estava relacionada a Binah, que era uma frequência de mãe, só que era relacionado ao fogo, a algo mais, digamos, não tão acolhedor. Então, existe uma relação muito profunda com a energia dessa mãe divina junto aos propósitos de Kali. Eu vou ler aqui, você pode ver que está em destaque aqui essa esfera dentro da árvore da vida e algumas outras explicações. Mas continuando aqui, eu vou passar a técnica para vocês e uma conciliação muito interessante. Nós temos, então, uma relação genuína com a Kabbalah. Dentro de uma lógica, se a gente falar sobre Kali, muita gente vai associar com Geburah, o Gevurah,
que é severidade, corte, julgamento, que é uma energia que remove o excesso para restaurar o equilíbrio. Então, assim, às vezes pode estar associado com uma outra esfera que está abaixo de Binah, aqui, que está em destaque. Porém, o que eu vou fazer é uma associação diferente, tá? Muitas vezes, por destruir completamente o que é ilusório, ela representa algo inevitável. Talvez um apego, uma ilusão espiritual. Então, a Mãe Divina, nessa qualidade, ela não negocia, ela não suaviza, ela transforma, tá? E aí, por que eu fiz a relação com Binah, que é a mãe, na Cabala? Porque existe a grande mãe, existe o útero cósmico, existe a estrutura que dá forma, existe o princípio de limite, contenção e compreensão, certo? Então, ela pode receber uma força bruta, vinda de Hokmah, que é o impulso criativo, mas Binah também está ligada ao rigor, à dissolução da forma, que isso pode estar associado ao fim de ciclos, ligações com o julgamento e uma estrutura que define aquilo que se encerra, tá? Então, a mãe primordial é Kali, o tempo que devora, o útero escuro de onde tudo surge, para onde tudo retorna. A força que destrói para libertar a essência. Então, se a gente for falar sobre essa questão, Binah e Kali, elas podem ter essa intersecção na questão do útero, né? Da matriz da forma, da matriz da dissolução da forma. Ambas estão ligadas ao ventre do mistério. Então, quando a gente tem uma ligação com Saturno, que é limite, envelhecimento, fim, Kali, o próprio tempo que consome, aquilo que estrutura e aquilo que destrói. Então, Binah, restrição, lei e estrutura. Kali, ruptura, corte e destruição. Ambas estão ligadas ao aspecto de mãe, mas não são doces. Não é aquela mãe que acolhe, é a mãe que forma através da pressão e corrige através de ensinamentos. E por que essa energia é importante quando você está sofrendo algo que está te aterrorizando, um terror? Porque justamente você pode vibrar num equilíbrio, sabe? Kali, ela vai atuar como uma força transcendental. E aí a gente entra numa organização quase que arquitetônica aqui, para que a gente possa ter a síntese de tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você pode fazer um exercício muito interessante no teu quarto. E isso pode ser feito, por exemplo, em um horário que você chega até a sua casa e você começa a preparar tudo. Você pode recitar, você pode mantralizar, mas você pode também exteriorizar isso através das palmas das suas mãos em direção à tua cama, para que limpe a energia, reorganize a energia do seu quarto. E em complemento a isso, à noite, antes de você dormir, ou se em algum momento você perceber que você está tendo alguma pressão energética, ou então está sofrendo algum ataque que você considera espiritual, né? Ou de energias, mesmo você pode utilizar uma outra ferramenta muito mais conhecida no nosso cenário e que também ativa a quebra desse terror noturno. Então, essa melhor forma de entender a compreensão é dentro das ligações, tá? Você vai ter ligações profundas e isso vai ser super interessante. Tem um mantra específico de Kali que se chama Krim, tá? Vou colocar aqui para que você observe. Ele pode ser escrito também
K-R-E-E-M. Essa aqui é uma forma que também está sendo muito utilizada, que é o KRIM, tá? Que é o mantra de Kali nessa versão, e nós temos aqui uma versão mais serena. Vamos lá, então. O que esse mantra quer dizer? Ele é o Bija Mantra, e Bija significa semente, dessa deusa, Kali, que é uma deusa hindu. Representa transformação, força e compaixão intensa. É um som utilizado, ou a energia apenas, para superar obstáculos, eliminar energias negativas, entrar em contato com o despertar espiritual. Tem uma versão mais longa que se chama Om Krim Kalikaya. Mas a gente Kalikaya Namaha, né? Mas aqui a gente pode utilizar somente a frequência do Krim, tá? Ele tem, muitas vezes pessoas praticam 108 vezes, você pode encontrar um mantra sendo entonado em alguns canais aqui, né? Até alguns canais indianos têm essa conexão. E aí, claro, se você for visualizar e entonar, que seja com muito respeito, mas aqui existe uma técnica que eu vou compartilhar que você pode utilizar no teu quarto. Você pode visualizar que das palmas das suas mãos sai uma energia dourada e a vibração Krim. Tá? Coloquei uma representação com a deusa Kali. Você pode ouvir um mantra, mas você pode fazer em silêncio. Tá? Isso é uma técnica que eu aprendi estudando com o Wagner. O Wagner já também compartilhou em alguns vídeos dele. E você pode vibrar para a sua cama, limpando, jogando uma energia de limpeza de tudo aquilo que não é necessário. Óbvio que você vai fazer a higiene do teu quarto, vai limpar tudo, tirar todas as imagens que não são condizentes com algo bacana, mas faça por uns 10 a 15 minutos esse exercício de vibrar, pulsando pela palma da mão e visualizando que o Krim está ali alimentando, limpando, organizando a tua cama. Então, esse mantra, ele é super interessante para que se realize. Você pode ouvir o mantra também enquanto faz isso. Essa é uma parte que você pode fazer, certo? Porém, muitas pessoas têm uma ligação maior, de repente, com os livros da Bíblia, com a Torá, e até dentro de um aspecto cabalístico, né? E as pessoas podem, de repente, ter alguma situação noturna e que querem resolver. Esse exercício você pode utilizar dentro da egrégora de Kali, dentro de todas essas relações que eu coloquei, ligações cabalísticas, essa questão da mãe, que pode ter várias qualidades, mas você pode também utilizar o Salmo 91, que eu já falei aqui algumas vezes. Ele tem camadas muito profundas que você pode utilizar nos momentos que você sentir um terror noturno, ou uma sensação de que você está ali com um apavoro, né? Ou um aperto espiritual. Então, o Salmo 91, vamos dizer que você está indo dormir, já está tudo preparado, ou você está deitado e de repente sinta que precisa estar entrando em conexão com algo que quebre alguma estrutura que está te incomodando. Esse salmo é super poderoso para quebra de energias invasoras, para esse terror noturno, para proteção, para quebra de energias contrárias que muitas vezes podem se estabelecer e você vai carregando do dia a dia, levando para sua casa, às vezes não está realizando práticas interessantes. Então, o Salmo 91, vou explicar, quando lido à luz cabalística, né, ele deixa de ser só uma proteção externa, ele vira uma estrutura de alinhamento com o divino. Então, vou falar aqui sobre os blocos dele, por exemplo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo não é um lugar físico, é um estado de consciência. Altíssimo está ligado a Keter, que é a fonte. Habitar é a permanência, não é uma visita, é uma permanência dentro de um estado, né? Alguém que vive conectado à origem, não é alguém que está ocasionalmente indo em direção a isso.
Então, a tradução pode ser que a proteção vem de um posicionamento interno, de uma conexão e de uma ligação. Quando se entra em contato com a parte direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, é algo muito profundo, é uma declaração consciente. Então, a palavra ativada ativa a realidade. Palavra falada ativa a realidade, que é Malhut, que é manifestação. Estruturação de um campo. Alinhamento vibracional consciente. Aquilo que você afirma repetidamente te estrutura. Então, ele te livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro é aquilo que te prende sem você perceber. As ilusões, os padrões mentais, as crenças limitantes. Os desequilíbrios que podem atuar no campo psíquico dentro da esfera Yesod. Então, não é aquele perigo que vem, é aquilo que você está muitas vezes condicionado. Ele te cobrirá com suas penas. Não é só uma proteção física, é uma proteção energética e espiritual. Tá? E aí, quando você está alinhado, você entra em outro campo. E aqui está uma chave interessante. Não temerás o terror da noite. Noite também pode ser ligado ao inconsciente, às sombras internas, os medos projetados, um conteúdo que possa estar reprimido, um confronto. O medo, ele só pode dominar quem não atravessou a própria sombra. Tá? Nem a seta que voa de dia. Então, aí a gente está falando sobre algo consciente, que pode estar ligado às críticas, à inveja, a conflitos externos, né? Então, assim, o inconsciente pode ser ligado à noite e o consciente de dia, que podem atingir uma pessoa quando essa pessoa não está centrada. Então, a questão de 1000 cairão ao teu lado não é sobre você ser superior a ninguém, é sobre o desalinhamento, sobre quem está desalinhado, colapsa, e quem está alinhado, sustenta. Então, é uma posição vibracional. Tá? Chaves que estão ligadas a muitas percepções e equilíbrio vibracional. Por exemplo, a parte, porque aos seus anjos dará ordem, né? Anjos estão ligados a uma força organizadora da realidade. Não são só seres externos que você se conecta. São forças organizadoras. Pisarás o leão e a serpente. Leão igual à força bruta, igual à dominação, e serpente igual ao instinto, desejo e a sua sombra. Então, aqui a gente tem uma integração sem repressão. Você pode transcender tudo isso de uma forma a você aplicar. Então, você pode aplicar essas duas técnicas de uma forma a sentir como isso vai acontecer. Quando que você deve fazer? Quando você sentir essa pressão. Você faz essa limpeza, entra em conexão com essa sintonia de Kali. Se apertar muito para você durante a noite, você pode recitar o salmo, mas você pode recitar esse salmo todos os dias. Você pode entrar em sintonia com ele. Esse exercício de Kali, esse mantra de Kali também pode ser feito para a limpeza dos seus ambientes, quando você sentir um aperto muito grande, vibra que está pulsando das suas mãos. Existem relações muito mais profundas que podem ser feitas e muito mais conectivas. Por exemplo, eu coloquei a árvore da vida, eu coloquei certas ligações com salmos, correspondências entre várias sintonias de estudo. As pessoas que fazem parte do Clube de Ouro têm aulas específicas com todas essas intersecções para que elas possam aplicar, entender a sintonia dos salmos, entender como que a intersecção entre os salmos, os arquétipos do tarô, a relação angelical, muitas relações também com plantas e cerimônias podem mudar e encaixar vários pontos na sua vida. Então, para as pessoas que têm um interesse em se aprofundar mais em vários temas que eu trabalho no Clube de Ouro, só quem estiver nesse vídeo vai chamar a nossa equipe aqui no link que eu vou deixar aqui, vai cair direto no contato com a nossa equipe e você vai dizer, eu vim através de um vídeo do Fael. E aí você vai ter uma condição super especial para ser meu aluno, minha aluna,
e estudar diretamente no Clube de Ouro, onde nós iremos atualizar sempre conteúdos da ciência iniciática, da magia divina, magia solar, relações cabalísticas, a magia dos salmos e a intersecção com o tarô, para que você possa organizar todos os setores da tua vida e entender o que fazer em momentos específicos. Então, a oportunidade vai ser dada, como as pessoas que vão vir desse vídeo vão informar, elas vão receber uma condição especial, mais do que especial, para serem alunos do Clube de Ouro. Então, se você tem interesse, no primeiro comentário fixado, você vai entrar aqui em contato ou na descrição. Escreva aqui nos comentários também as suas percepções e as suas experiências, porque eu te vejo com certeza aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!